Aqui, todos esses assuntos que abordamos aqui com você, nestes encontros, todos os temas ou assuntos abordados giram em torno de uma única coisa. Há vários nomes para esta dada coisa. Alguns chamam de despertar espiritual, iluminação espiritual. Há uma expressão que eu quero trabalhar com você aqui. Há uma expressão em sânscrito, eles chamam de moksha. O que é moksha? Qual é o significado por detrás desta expressão? A realidade, a verdade, aquilo que é real, é algo que misteriosamente está presente. E por que misteriosamente está presente? Porque ela não tem uma forma, uma aparência. Ela não pode ser vista nem tocada. A verdade da liberação, e este é o significado de moksha. A verdade sobre esta liberação é algo por demais misterioso e permanecerá sempre inalcançável pelo pensamento. A realidade do seu ser, a verdade última sobre você, é a verdade divina. É a presença da liberação. Então, o que é moksha? É a presença desta liberação. Do que de fato precisamos nos livrar? O que é esta liberação? Este livramento? Esta desconhecida e misteriosa realidade divina? É aquilo que você assume quando tem plena ciência da verdade sobre si mesmo. Nós temos dois aspectos aqui. O primeiro deles consiste na verdade sobre quem nós somos. Como pessoas, como seres humanos, nós temos assumido uma verdade sobre nós mesmos. É a verdade sobre quem nós somos. Uma verdade estabelecida em nós por conclusões, história, memória, lembrança, pensamento. Toda a verdade que você tem sobre você é a verdade da pessoa? É a verdade deste mim? O seu nome é parte desta verdade. A história também. Toda e qualquer lembrança que você tenha de experiências passadas e toda a visão que você tem sobre a vida como ela acontece está dentro desta verdade, da verdade sobre você. E qual é a verdade sobre você? Aquilo que o pensamento estabeleceu como uma ideia, que é a ideia que você tem, que lhe dá certeza e segurança para afirmar o pronome eu, para se posicionar como alguém na vida.
como um elemento separado da vida, como alguém separado do outro. Então, este é o primeiro aspecto da verdade sobre você. Aquilo que o pensamento construiu é uma imagem, um quadro mental. A autoimagem e você é o único fenômeno na vida. Dentro desta perspectiva de mundo, onde tudo é visto a partir do conhecido. Assim são as nossas relações. Aquilo que estamos discutindo com você, investigando com você, é a verdade além desta verdade do eu. Este é o segundo aspecto sobre você. Há uma realidade presente, ela é misteriosa e desconhecida. E permanece além do pensamento, além da história, além da memória, além do nome, além do corpo e além do mundo. É a realidade divina. É a presença do seu natural estado de ser. Nós temos este comum estado de ser. Aquilo que é conhecido como eu, como este mim. Mas há uma realidade, esta realidade, é dela que estamos tratando. É você em seu natural estado de ser. A presença desta realidade, uma vez revelada, esta revelação, você não alcança, você não obtém. Ela se expressa, ela se manifesta. Ela está presente quando nós temos o fim da autoimagem. O fim deste eu. O fim desta ilusão de ego-identidade, que é a verdade que o pensamento afirma, que é a verdade que o pensamento tem, no qual ele acredita, no qual ele põe ali uma identidade. O movimento do pensamento em nós criou esta identidade, criou esta autoimagem, criou esta verdade. A continuidade da pessoa, desta ego-identidade, precisa ser investigada. É a investigação sobre esta autoimagem, a liberação desta condição. Aqui o desafio é compreender, é ver com clareza a verdade sobre tudo isto, a verdade sobre isso que colocamos. É a liberação do seu natural estado de ser. É a verdade de moksha. O despertar da consciência, a iluminação espiritual, a ciência da vida, a verdade sobre as relações, a verdade do amor, a verdade da liberdade. Quando tocamos em expressões como amor, liberdade e verdade, precisamos compreender do que se trata. Não é o desejo de ser livre, não é o desejo do amor, não é o desejo da verdade que manifesta a verdade, mas é a própria compreensão da verdade que traz a liberdade, que traz o amor. É a verdade se revelando como verdade. É esta presença a liberação nesta vida. Nós precisamos descobrir a vida
Nós não temos a visão da vida. A vida é algo encoberto aos nossos olhos. Quando você olha para um objeto e ele está coberto, você vê a forma, mas há algo ali encobrindo o objeto. Você percebe uma forma sob aquela cobertura, mas você só tem ciência do objeto quando descobre. Quando você descobre, você entra em um contato direto, visual, com o objeto, porque ele foi descoberto. Nós temos em nós uma sensação de vida, mas estamos diante de algo que está encoberto aos nossos olhos. Nós não temos a ciência da vida, apenas a sensação de uma vida. Ela permanece oculta por detrás deste véu, por detrás desta cobertura. A vida que nós conhecemos, a vida que estamos vivendo, é a vida da pessoa, do eu, do mim, do ego. É a vida da autoimagem. A realidade da vida está encoberta. Sabemos, sentimos que há algo ali. Há dentro do ser humano um anelo, um anseio por algo, além de tudo que ele conhece. Então, internamente, há algo em cada um de nós que nos traz a lembrança, vez após vez, de que há algo sim, além de toda esta superficialidade, rotina, repetição, modelo de continuidade, onde há receio, medo, ansiedade, a dualidade presente entre a esperança e o desespero, entre o prazer e a dor, entre o amor e o ódio. Sim, há algo presente, mas desconhecemos. Então nós carregamos, todos nós, a procura por algo além de tudo isto, além desta condição de vida, que é a particular vida. O contato que temos com a vida é a vida que é conhecida. A vida que estamos vendo do lado de cá, ela encobre a realidade da vida. Podemos descartar esta cobertura. Podemos descobrir a verdade sobre a real vida, além desta vida que conhecemos. Porque a vida que conhecemos é este véu. Esta vida que conhecemos, a vida do eu, a vida do ego, a vida da autoimagem, é ela que nos impede de ter a ciência daquilo que está além deste véu. Algo fundamental aqui para ser visto. A beleza deste encontro com a realidade divina, com a verdade deste ser,
que é a presença desta real vida divina. O contato com esta realidade requer a morte desta vida, que é a vida egóica, que é a vida do eu. Uma vida que consiste psicologicamente no passado, constituída de pensamentos, de memórias, de lembranças, de recordações, de algo que continua presente quando a real vida está acontecendo. Esta particular vida interpreta a experiência, avalia, traduz, julga, a partir de um experimentador, que é o eu, de um pensador, que é este mim. Portanto, descobrir a beleza deste encontro com a vida representa morrer para o passado, morrer para esta continuidade de vida egocêntrica, de vida centrada neste sentido que é o sentido do eu, neste movimento que é o movimento do passado, que é o movimento da memória. E que movimento presente é este em todos nós, que nos impede deste contato real com a verdade sobre nós mesmos, da verdade desta realidade de ser. Estamos apenas nesta vida, desta verdade, deste mim? Que elemento presente é este? Qual é o elemento que está aqui que nos impede de ter um contato real? Ficamos neste mero existir de alguém, em uma vida de conflito, de problemas, de desordem e sofrimento. O elemento presente é o que estamos investigando com você aqui. Com profundidade precisamos esclarecer, porque ele faz parte desta verdade do eu. Ele é a própria verdade do eu, a própria verdade da autoimagem. Portanto, o que é o pensamento? Olhe para sua cabeça. Não há elemento mais íntimo e próximo de você, desta autoimagem, desta pessoa, como você se vê, do que a presença do pensamento. O pensamento é um elemento que ele surge aqui, neste momento. Sua aparição é a aparição de uma memória, de uma lembrança, de uma recordação, algo que vem do passado. Sua aparição lhe impulsiona a falar, a dizer coisas. Traz também a presença de lembranças, e com estas lembranças, sentimentos que acompanham. Estes sentimentos também têm expressões em emoções. É a presença do pensamento, o elemento principal em nossa particular vida do eu. É a própria vida da autoimagem. Quando você está lidando com pessoas, está lidando com ideias que você tem sobre elas. É fundamental a compreensão de que não estamos em contato com a realidade. O nosso contato é com o sonho, porque é o contato do pensamento
dando a experiência do momento, o caráter de uma experiência, o formato de uma experiência. Não é a vida acontecendo, é a experiência para o experimentador. É a experiência para a autoimagem. Quando você fala com pessoas, você está falando com uma imagem que você tem delas. O que você sente sobre elas é algo muito íntimo, particular. Não há uma realidade separada do pensamento. Quando isto acontece, é a presença do pensamento, é a presença da imagem que está dando a esta experiência a vida para um experimentador, que é o mim, o eu, a própria autoimagem. Quando pessoas estão se relacionando, a relação entre elas é uma relação de sonho, de pensamentos. Nós não temos a verdade sobre o outro. Temos a crença de que nós o conhecemos. Todo conhecimento presente em você é um conhecimento a partir do que o pensamento diz. Mas o que o pensamento tem sobre conhecimento é memória, é lembrança, é algo que viveu com ele ou ela. Uma visão próxima, clara, lúcida sobre esta relação nos mostra com clareza que não estamos lidando com a verdade, apenas com a verdade que o pensamento nos conta. Nós olhamos a partir do passado, tratamos com o outro a partir da memória. A lembrança que eu tenho dele e que ele tem de mim. O seu contato com a experiência é a partir do experimentador, tendo uma experiência. Reparem a importância desta visão. É a verdade que traz esta liberação, que traz a liberdade. Não é o desejo de ser livre. É a verdade que traz a realidade do amor. Não é o desejo de amar. É a realidade, é a verdade deste encontro com a realidade, que traz a presença da felicidade. Tudo isto requer uma visão da vida de uma forma real. Aqui estamos dentro desta particular vida, que é a vida do eu, dentro de um movimento bem peculiar, que é o movimento egocêntrico. Não percebemos as implicações desse estado confuso, deste estado caótico, deste estado de ignorância. Nós não temos clareza sobre nada disto. Assim, a confusão, sofrimento, complicações, problemas em nossas relações, porque são relações entre imagens, são relações que se assentam no passado. O passado que você tem de mim, o passado que eu tenho de você. Este eu é a imagem. Não é a verdade sobre você. Não é a verdade
sobre mim? Ou, melhor, é a verdade deste mim, não é a realidade deste ser. É a verdade sobre você, não é a realidade do seu ser. Aquilo que o pensamento tem sobre ele mesmo é parte do passado, é parte de suas conclusões. Aqui juntos, nós estamos investigando o fim para esta condição de vida, para esta ilusória vida, que é a vida egóica, que é a vida do eu. Um contato real com a vida é a presença deste real sentir sobre o outro e sobre nós mesmos. O real sentir não é alguém presente, não é a autoimagem presente. Há uma qualidade de vida desconhecida, como acabamos de colocar, misteriosa. É a própria presença da verdade divina, onde estamos presentes em um sentir, em um agir, e também em uma nova forma de pensar. Aquilo que chamamos de pensar é uma ilusão. Nós acreditamos que somos pensadores dos pensamentos, assim como acreditamos que nós somos os autores das ações e os responsáveis pelo sentir. Nós temos uma ideia de alguém presente pensando, sentindo e agindo. O que, na verdade, temos é um movimento de condicionamento, de ego-identidade. Qual é a verdade sobre o pensar? Assim como sobre a ação real. A ação real é a ação em liberdade. Não é a ação presa a um modelo de condicionamento psicológico, de padrão de comportamento egocêntrico. O sentir é real quando não há mais esta ilusão deste eu, deste ego. E o que é o pensar? O pensar é lidar com o momento presente livre do pensamento, desta qualidade de pensamento que estamos tratando aqui com você. Portanto, o que é o pensamento? O pensamento é este movimento que norteia a vida da autoimagem. Podemos nos livrar desta qualidade de pensamento? Este é o pensamento condicionado. Em uma mente condicionada, em um cérebro condicionado. Nós temos uma forma de pensar, assim como temos uma forma de sentir e uma forma de agir. É a forma condicionada, programada de comportamento do eu, desta autoimagem. O que é a verdade do pensar? O pensar requer a presença da inteligência. Eu me refiro ao real pensar. Lidar com o momento presente sem o passado. É o contato com o momento presente sem o eu. É quando a vida é descoberta. Não há mais este véu, esta ilusão de separação entre a verdade de sua natureza essencial e a verdade da própria vida. Contato com a realidade da vida, neste sentir, agir,
irreal pensar que, por sinal, nós desconhecemos. É o contato com o momento presente, livre do passado. Uma resposta inteligente dentro das relações com nós mesmos, com o outro e com a vida. Não temos mais a presença da separação, desta divisão, que o pensamento vinha sustentando. Então estamos diante da vida. E a verdade da vida é liberação, é moksha. A ciência do seu ser é a ciência de Deus. Aqui juntos, olhar para tudo isto, tomar ciência da verdade e assumir esta realidade. É algo possível quando este véu, que é o véu da ignorância, que é o véu da ilusão, que é este véu da mente, quando este véu cai, a realidade da vida está presente. Esta é a vida divina, é a vida do seu ser, é a vida de Deus. É o que estamos vendo juntos aqui, com você, nestes encontros. Estes encontros que nós temos aqui nos finais de semana. Sábado e domingo, são 2 dias juntos, de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar destes encontros. Fora estes encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se o que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Pode soar estranho você ouvir isso, mas você não é outra coisa a não ser um pensamento. Quando você usa o pronome eu, você está se referindo exatamente a quê? A uma ideia, a um quadro mental. Isso é esse você. O que é um quadro mental? O que é uma ideia? É a presença do pensamento.